Salmo 56, 9 a 11. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Amém. Senhor, que essa palavra, pela tua instrução, pela presença do teu Espírito, possa nos ajudar muitíssimo hoje, Senhor. Tenhamos bom proveito espiritual, segundo a tua presença conosco aqui. Ajuda-nos, vem ajudar-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar, irmãos. Eu estava lá em casa esses dias e a Lise estava assim deitada, está se recuperando da cirurgia. Os poucos momentos que ela se deitou, né? Porque a atividade é grande, viu? Certo? Então fica deitada, amarrada, né? Esqueci de comprar as cordas, né? Entendeu? Aí ela disse assim, ó, disse, Gustavo, próxima vez peça as cordas emprestadas, viu? Obrigado, viu, Gustavo? Porque só na base da corda, viu? Aí ela estava lá deitada e eu pastorando, ela disse assim, ó, você tem uma pregação para você fazer ali. Eu digo, onde? É numa loja de carros. Eu disse, mas Lise, uma loja de carros, pregar numa loja de carros, né? Aí, mas vamos aí. Vocês sabem como é que mulher pede as coisas, né? Até Maria, né? Chegou lá nas bodas de Caná, né? Acabou o vinho. Aí Jesus disse assim, isso não diz respeito a mim, nem diz respeito a ti. Foi bem claro, não foi não? Num bom português, né? Não tem nada a ver com a gente. Aí ela disse, façam aí o que ele mandar. Depois deve ter dito assim, mamãe, pelo amor de Deus, o que a senhora fez lá, né? Eu estava lá, achei que não ia fazer nada. O pessoal chegou, olha, ela mandou um recado aí para fazer o que o senhor mandar. Disse, o que eu mando aí? Né? Então ela, mulher sabendo pedir, né? Não precisa nem o homem ser barriga branca, né? Só saber como pedir. Aí fomos bater lá, né? Era um culto pentecostal bem interessante. Eu preguei lá. Aí eu pensei em trazer um tema para nós aqui, o tema que eu levei para lá, que eu próprio achei interessante, que é sobre aprender a lutar, certo? Segundo Deus, né? Ou seja, não é lutar com o meu entendimento, mas como Deus ensina, certo? A gente a lutar. Porque veja bem, será que um jovem, né? Temos aqui três jovens, mais uma criança aqui. Então está ali, Arielita, Davi, Gabriel e este bem jovem, né? Que é o Agnes, né? Então, vejam só, será que eles têm inimigos? Tem, porque se eu não alcançar a vontade de Deus para a minha vida, algum inimigo se meteu no caminho para me tirar. Eu me lembro de um cara que correu uma maratona, um brasileiro, que ele estava lá, Vanderlei Cordeiro, né? Estava lá animado, viu? Na frente, né? Quando de repente saiu um operário do cão, entendeu? Funcionário do diabo, se jogou em cima dele, se abraçou com ele para impedir o cara de prosseguir a corrida. Então aquilo abalou muito, o abalou emocionalmente. Ele não chegou em primeiro lugar. Então assim, às vezes você está numa corrida, né, um jovem desse aí, sempre sai alguma coisa para se agarrar com você e tirar você do alvo, desviar o seu olhar, né? Então não são só os adultos que precisam aprender a lutar, certo? Todos precisam, certo? Começou a idade da razão, começar a aprender os combates. A gente tem que ser aqui, pessoal, que nem Esparta, né? Esparta como era? Quem estudou história aí, Esparta, né? O cara não tinha chance de ser outra coisa não. Nascia, com 13, 14 anos o cara já ia lutar. Então não tinha perdão,
não tinha perdão. Começou engrossou um pouquinho a voz, já era soldado. Isso é que nem um galeto que tem lá em Santarém para lá, no Tunuí, galo oprime o canto. Quando o galo faz, pau na cabeça, vai pro já vai pro ser assado, né? Chama-se galo oprime o canto, que é um galo bem novinho, né? Cantou, morreu. Então é melhor ficar, se o galo bem soubesse, ficava calado, né? Então, assim, a pessoa, se você aí, jovem, começou a entender um pouco as coisas, vamos aprender a lutar, certo? Vou já falar um pouco sobre isso, né? E a importância, porque às vezes a gente está na igreja e pensa que a pregação é só para os adultos, né? Para todos nós. Então, vejam só, a fórmula bíblica, ele diz: quando eu a ti clamar, retrocederão meus inimigos, isto eu sei, porque Deus está comigo. É uma fórmula, ou seja, eu vou clamar. Quando eu clamar a Deus, os inimigos irão retroceder. Aí, por que eu sei disso? Porque Deus está comigo. Então, o segredo da luta, o primeiro segredo da luta, é ter Deus ao seu lado, certo? Saber que Deus está com você, certo? E como é que eu sei que Deus está comigo? A fórmula é bem simples: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15,14. Quem é meu amigo? O que faz o que eu mando. Então, andar na obediência a Deus é a fórmula para Deus estar com você. Não existe outra fórmula. Se existir, me avisem aí, certo? Não é chorar, não é espernear, nada disso. É bem simples: obedeça e eu estarei contigo. Deus é simples, né? Como eu aprendi tempos atrás, a sabedoria é simples e a simplicidade é sábia, né? A sabedoria é simples e a simplicidade é sábia. Então, assim, Deus é simples, Ele apenas te diz: quer que eu esteja com você? Quero. Então, ande na obediência, eu estarei contigo. E a palavra dele se cumpre. Atos 5,32 diz assim: somos testemunhas acerca dessas palavras, não apenas nós, mas também o Espírito Santo, que Deus deu para aqueles que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo está com quem? Para quem obedece. Às vezes as pessoas estão aí desvairadas buscando um batismo do Espírito Santo, um derramamento do Espírito Santo, um avivamento do Espírito Santo, né? Fogo, né? Fogo descendo do céu. Basta a obediência. Obedeça, e meu amigo, é fogo, viu? Aí tem fogo, mas é um fogo que às vezes as pessoas esquecem que Deus é um pai de uma família. Gente, eu gosto muito da fé natural, né? Às vezes eu vou nos lugares, vejo assim muita empolgação, muita emoção, mas a gente não pode esquecer que Deus levantou uma família no mundo. E quem em casa, ao pedir sal para a esposa, diz assim: ó varoa, passa-me este sal. Como é que você diz? Ó lindona, fofinha, arranja um sal aí para o papai, né? Aí a pessoa ainda diz, né? Estique a mão, né? Não? Estique a mão. Ou seja, é a família, irmãos, é a família. Eu acho que como deve ser na família, a naturalidade, né? Deve ser também na vida da fé. Obviamente que existem coisas tremendas do Espírito Santo, né? E coisas notáveis, né? Mas no mais, não andemos atrás de fogo, andemos atrás de obediência. É a fórmula de Deus: seja obediente ao Senhor, e o Senhor não se apartará de ti. Gente, Deus não falha em sua palavra, certo? Eu sempre disse aqui na igreja que quando Jesus chegou à beira do mar da Galileia, ele disse assim para os discípulos: passemos para a outra margem. Aí, meus amigos, ele foi e deitou um pouco na almofada, né? A almofada que chama onde ficava o piloto do barco, tinha uma almofada, né? Só para o piloto do barco, né? Aquela almofada.
e ele deitou naquela almofada, né? E aí uma tempestade se levantou, e o pessoal achou que ia morrer. Aí, Senhor, acorda, estamos para morrer. Aí o que ele fez? Silenciou a tempestade, as águas, o vento, é isso? E aí o pessoal ficou: quem é esse que os ventos obedecem, que o mar escuta? E aí o que aconteceu? Está lá no Evangelho: e chegaram a outra margem. Por que é que eles chegaram a outra margem? Porque antes o Senhor disse: passemos para outra margem. Aí termina: e chegaram a outra margem. Quer dizer, esse Evangelho nos fala que Deus, quando diz algo, meu amigo, tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Não tem perdão. Haverá de se cumprir. Por isso que quando Deus, pela sua obediência, determina uma bênção para a sua vida, uma palavra para a sua vida, essa palavra vai se cumprir. E isso é uma boa notícia. Saber que Deus cumprirá a sua palavra, honrará o seu servo, né? Se alguém me serve, né? Entendeu? Deus o honrará. Está escrito, né? Jesus disse isso. Se alguém me serve, Deus o honrará. Servir é obedecer. É isso. Servir é obedecer. Muito bem. Então, quando eu te clamar, retrocederão meus inimigos. Então, a primeira receita da luta, a primeira fórmula da luta é andar com Deus. Onde Deus está, todas as chances de vitória estão ali. Porque Deus nunca perdeu uma guerra. Certo? É invencível. O Salmo diz: ele é invencível. E é invencível mesmo. Lembrem sempre, eu gosto muito dessa passagem aqui na igreja, eu falei umas 30 vezes. Quando Jairo chega para Jesus e pede para curar a filha que está à beira da morte, não é isso? Aí Jesus diz: eu vou lá vê-la. Quando ele levanta, começa a caminhar, vem o pessoal e diz: não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Jairo recebeu essa notícia ao lado de quem? Ao lado de Deus. E o que é que Deus diz para ele? Não tenha medo, Jairo, basta crer. Ou seja, porque Deus está ao lado dele. Então, se Deus está ao lado dele, nem a morte existe. Entendeu? Então, vale a pena, irmãos, descobrir o que é obediência e andar nela. Já é a vitória total. Mas, para a pregação não acabar aqui, né? Certo? Vamos falar um pouco mais, né? Sem nos demorar muito também, né? Então, assim, eu nessa pregação aqui, vou dar aqui um instrumento para vocês, que muitas vezes a gente ora a Deus pedindo discernimento. Eu vou falar muito sobre isso aqui, no método que eu vou propor aqui para os irmãos. E eu queria lembrar uma coisa para vocês, é importante esse lembrete: Deus não fala português, certo? Deus não fala português com a sua alma, certo? É claro que você pode ter uma revelação, né? Aí você realmente, eu não vou dizer nada, acontece, uma direção, uma palavra, né? Mas eu vou dar um exemplo da diferença entre Deus e o homem. Você chega num lugar, você está assim, em outra cidade, né? Você está numa cidade que você não conhece, aí você pergunta uma coisa para alguém, aí a pessoa diz assim: onde é que é tal lugar? Aí a pessoa diz assim: olha, o senhor vai reto aqui, encontra 3 quarteirões, no terceiro quarteirão o senhor dobra à direita e tem uma rua sem saída. Nessa rua sem saída o senhor desce a ladeira à esquerda e conta 5 casas. Então, na 5ª casa o senhor entra e tem um beco. Aí o senhor conta 8 casas, é lá, né? Né? Se Deus estivesse na rua, você perguntasse a ele: ei, onde é tal lugar? Estamos procurando um restaurante, né? Ele entraria no carro, certo? E faria assim, ó. Levaria. Agora tem um detalhe: se ele soubesse que o restaurante que você está querendo ir tem comida estragada, ele lhe leva no outro.
entendeu? Você pergunta um lugar, ele te leva para, ou sem dar uma palavra, só te guiando. Então, guia-me mansamente para as águas tranquilas. Então, por exemplo, você está aqui um jovem, uma jovem, devo casar, senhor, com a Sheila, né? Ainda existe Sheila, pessoal, no mundo? Não, né? Devo... com a Suzy, então, devo casar com a Suzy? Hã? Também não existe mais a Suzy? Nossa, hã? Vamos lá para a Suzy mesmo, né? Devo casar com a Suzy, senhor. Deus não vai à noite te dizer assim: Davi, eis que ouvi tua voz a respeito da Suzy. Meu filho, não é a Suzy. Não é assim que vai acontecer. Deus vai falar de um modo diferente e ele vai entender. E se ele não entender e for temente a Deus, Deus fechará as portas, desviará a rota, impedirá, cercará o caminho de espinhos para ele não andar por ali. É assim que Deus fala. Mas é incrível que, sem dar uma palavra, ele leva você para onde você tem que estar. Glória, amém, amém, amém. Tem uma igreja aí que o pessoal diz assim: alguém aí concorda comigo? Eu estou dizendo isso. O que você vai fazer agora? Umas perguntinhas para Deus. Aprendendo a lutar com o jovem Davi. Davi, rei, que se tornou rei em Israel. Vejam só, vocês sabem, né? A história todos conhecem. Davi venceu um gigante chamado Golias. Então, assim, primeiro, qual o propósito desta luta? Davi sabia que estava lutando pelo seu povo, Israel, certo? Ele sabia que estava lutando por um exército amedrontado. Ele não estava lutando para aparecer, para dizer que era bonito. Ele estava sossegado no canto dele, certo? Foi por exibicionismo, foi uma demonstração de perícia, certo? Davi lutou porque a equipe dele, o povo dele, estava sofrendo afronta, e aí ele se levantou. Ou seja, ele tinha um propósito na luta, certo? Paulo dizia assim, 1 Coríntios 9:26: eu combato, mas não como quem dá socos no ar, certo? Ou seja, não está, ele sabe o propósito do combate, e é importante saber o propósito do combate, certo? Tem uma história engraçada que é o seguinte: diz que um cachorro correu atrás de um coelho. Aí, quando ele começou a correr, os outros correram também. Ele tinha visto o coelho, e mais uns 2 viram, mas os outros 10 que vinham correndo não tinham visto nada, estavam correndo por farra, tinha alguma coisa. Pô, estão correndo, eu vou atrás. Com o tempo todos foram cansando. Adivinha quem ficou correndo? Os que estavam ainda sentindo o cheiro da caça, entendeu? Na verdade, o cachorro não vê cheiro, né? Então, sentindo o cheiro da caça, né? O cachorro, aliás, um parênteses, é um animal fantástico, né? Tem um ouvido sobrenatural, né? Um faro sobrenatural. Até hoje a gente não conseguiu descobrir. Minha irmã tinha um carro, era um Fiat Uno, e tinha um cachorro. Como é que o cachorro sabe a diferença entre um Fiat Uno e um Ford, um motor, né? Como é que ele sabe o barulho de saber que o dono está chegando? Não, pode ter 2 carros iguais na casa, mesmo motor, o cachorro parece um mecânico, ele sabe qual é o que está batendo por falta de óleo, alguma coisa desse tipo. Ele sabe qual é o motor do dono, né? Pois esse cachorro, ele foi adiante porque ele sabia o que estava perseguindo, certo? Os outros que estavam por farra não sabiam, ou seja, estavam numa luta sem propósito, era só um corre-corre. O que Deus não quer é que você esteja numa luta por lutar, dando socos no ar.
Porque é melhor, pessoal, se você vai lutar sem um propósito, eu lhe digo que é melhor ficar em casa. Fique em casa. Não é não? Fique em casa. Se vai lutar e não tem propósito, vai gastar tempo, certo? Vai fazer outra coisa, né? Agora, Davi sabia quem era o inimigo, não sabia não? Sabia. Falaram para ele, olha, tem um gigante aí, Golias. É a segunda coisa. A primeira é o propósito da luta. Tem que ter bem claro, certo? Estou lutando pelo quê? É importante, certo? Uma visão maior, saber onde é que as coisas vão dar. A quem deve pedir essa visão, desse propósito? A Deus. Porque se eu não tiver, eu desanimo, eu paro de correr. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo o cheiro, né, da caça, né? Aí eu vou acabar desanimando. Agora, quem é o inimigo? Davi sabia, certo? Davi sabia. E a Bíblia fala dos inimigos. Salmo 25:2 diz assim: não deixe que os meus inimigos triunfem sobre mim. Então não é desejo de Deus que a gente apanhe, é isso? Aí este inimigo era Golias, certo? E você tem que perguntar a Deus. E aqui é o que eu falei, que apesar de Deus não falar português, mas Ele te dirá quem é o seu inimigo, certo? O seu inimigo, ou seja, alguém que tem batido em você. Existem vários inimigos. Vou logo dizer quem não é. Sua mulher não é seu inimigo. Seu marido não é seu inimigo. Seus filhos não são inimigo. Seu pai não é. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, né? Você nunca deve olhar para a esposa e dizer minha inimiga. Não, meu inimigo. O inimigo, ele atua pelas suas entranhas, certo? Ele vai por dentro, ele não vai por fora, certo? O pior inimigo é o que entrou em você. Esse é que tem que ser combatido, né? Davi falava daqueles inimigos, aqueles reis ao redor. Dizia Lutero que aquilo ali era só o prenúncio das forças do mal que nós enfrentamos na nossa vida e que temos que combater, pedir a Deus que eles não prevaleçam. Então, uma má conduta sua, um mau costume, uma falta de fé, certo? Uma falta de carinho pelas coisas de Deus, de carinho pelas pessoas, uma frieza, certo? Uma ganância que se instalou no seu coração, certo? Um pecado não perdoado, um ódio, uma má inclinação da carne. Esses são grandes inimigos, é isso? Agora tem um método que é o seguinte, é o método 5A. Não sei se eu ensinava esse método para os meus alunos, né? Quando eu dava aula, né? Na verdade nem existe esse método no livro, eu falava só para animar, né? Método 5A, eu fazia assim, 5A, que é o seguinte: se você vai lutar, não lute contra mais 5 coisas, que senão começa a ficar uma luta perigosa, né? É muita coisa em cima de você. Eu não gosto de muito aperreio no meu juízo. Até o meu filho Gabriel perguntou se eu era hippie. Diz que hippie que gosta de tranquilidade. Faltei dizer para ele que é isso, brother, né? Não é hippie, é porque o Evangelho, Jesus perguntou lá Jairo, né, quando ele chegou lá, Jesus perguntou assim, uma agitação enorme, ele perguntou, para que essa agitação toda, né? Então, Deus gosta de mansidão, certo? Eu não gosto de resolver 10 coisas de uma vez, entendeu? Especialmente os homens, né, não tem essa capacidade. Mulher consegue, né, fazer muitas coisas de uma vez só. Diga aí, Franklin, né? Mas o homem, o meu limite é 2, 3 coisas, né? Vamos botar 5 aí. Agora é assim, ó, olha, o método é interessante que eu propus lá. 5A. 5A. Entenderam? 5A. Este aqui é a prioridade. Já falei aqui na igreja isso. É a prioridade, ou seja, eu vou provar com as escrituras, para vocês pensarem que é aula de coaching, certo? Está aqui, ó. 1 Samuel 17:51. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a espada, tirou da bainha e o matou e cortou com ela a cabeça, lá do
do gigante. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Quando matou Golias, todo mundo saiu em debandada. Então, ou seja, existe um Golias na sua vida, que se você matar, os outros fugirão, com certeza, certo? Agora, peça a Deus para você saber quem é este Golias que tem sido porta de desgraça na sua vida. Aí é a vida de cada um, eu não sei. Eu penso muito sobre isso. Digo, Senhor, aquele salmo, né? Vê se há em mim algum caminho mau, certo? Porque a gente gosta de botar a culpa nos outros, mas talvez, com toda certeza, existe uma porta de desgraça na sua vida, autorizada por você. Você abriu, está lá a brecha, certo? Então esse Golias tem sido a fonte dos males. Agora corte a cabeça do Golias e os outros fugirão. 1 Samuel 17:51. Vendo que o campeão estava morto, fugiram. Deus queira que quando você matar o seu Golias, tudo mais se resolva. Então, essa é uma segunda proposição. Quem é o seu inimigo? Quem é o Golias? Quem é o A dos 5? 5A. É a prioridade, o inimigo. Certo? Agora tem que ter muita consciência. Uma vez eu conversei com uma senhora, estava passando um problema sério no casamento. Aí eu disse assim para ela: a senhora reconhece algum problema da sua parte? Ela disse: reconheço sim. Eu disse: oh, que bom. O que é que a senhora vê na senhora? Fui besta. Meu problema é que eu fui besta. Quer dizer, ela não tinha problema nenhum. É impossível, pessoal. É impossível que alguém não tenha um defeito. Tá certo? Muito bem. 3. Quais são as minhas armas? Vamos soletrar. M-I-M-I-N-E-H-N-A minha S, né? Minhas. M-I-M-I-N-H-N-A M-I-M-I-N-H-N-A a minha com S, minhas armas. Vamos aprender com Davi. Olha, aqui está escrito, 1 Samuel 17:38. Saul vestiu Davi com suas vestes, colocou sobre sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu com a sua couraça, a couraça do rei, certo? Davi cingiu sua espada e começou a andar, porém nunca havia experimentado aquilo, e disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, ou seja, ele vestiu aquelas armas e aquelas proteções, e quando ele vestiu a roupa do rei e colocou em si a espada do rei Saul, pesou porque ele disse: eu nunca andei com isso. Então, qual é a melhor arma, gente? Para Davi, é a do rei Saul ou a dele, Davi? Pois é, aí que está uma coisa que você vai ter que pedir a Deus para lhe revelar. Porque a gente fala muito em prosperar, em crescer, em as coisas darem certo e tal. Às vezes você não está nem usando suas armas. E quais são suas armas? Os seus dons, suas capacidades, suas habilidades, suas inclinações, as coisas em que você é melhor, tá certo? Por exemplo, quando eu fui conquistar a esposa, eu não era loiro dos olhos azuis. Ela me disse depois que queria ter casado com um homem loiro dos olhos azuis, né? Certo? Revelou isso num aniversário aí recente, né? O sonho dela era ter casado com um homem louro dos olhos claros. Cara, aí, rapaz, ou seja, qual foi a arma que eu usei? Queixo.
queixo, viu? Entendeu? Tome queixo. Diz ela que foi a palavra de Deus, olha. É o queixo, irmão. Entendeu? Ela conversa, né? Tal, aquela hipnose. Né? Gente, que Deus dá pra gente, a arma que Deus te dá. Então vamos com as nossas armas. Aí você vai perguntar no discernimento: Senhor, quais são minhas armas? Porque às vezes suas armas estão enferrujadas, guardadas, você não usa. Você não usa, você não tem usado. Pergunte ao Senhor: Senhor, há alguma arma minha que está guardada? Eu vou fazer bastante essa pergunta a Deus na minha vida, porque eu sei que faltam alguns passos para eu dar, e que às vezes a coisa não anda porque talvez eu esteja usando armas alheias. É Davi vestindo a couraça de Saul. Está entendido, pessoal? Isso? Então, Davi usou o quê? As pedrinhas. Por incrível que pareça, todo mundo tinha espada, tinha escudo, e o que Davi tinha? 5 pedras. Foi lá no riacho, porque ele era hábil em atirar com a funda. Aí ele pensou: olha, uma pedra na muleira derruba mesmo, não é não? Derruba. E ele sabia acertar, né? Então, ou seja, não considere as armas dos outros, e está na palavra de Deus. Ele diz: poxa, eu nunca experimentei isso. Aí, ou seja, você vai para uma peleja com as armas alheias, né? Então pergunte ao Senhor: Senhor, quais são minhas armas? E ore. E tem aquele salmo que diz, Salmo 144:1, é lindo esse salmo para quem vai lutar: bendito seja o Senhor minha rocha, que adestra minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Eu sempre oro esse salmo de manhã quando a Liz vai para o consultório, que ela é dentista, né? Eu pego na mãozinha dela aqui, aí eu digo: Senhor, adestra estas mãos para o combate. Entendeu? Abençoa estas mãos para o combate. A Glória pode botar a mão na cabeça do Franklin. Senhor, adestra, né? Adestra esta cabeça para o combate, né? E assim todos, né? Orarem uns pelos outros. Não é isso? Né, irmã Fátima, que é a cabeleireira? Já voltou a trabalhar, Fátima? Mas como é mais ou menos? Corta metade do cabelo um dia, manda o cliente para casa, aí no outro dia volta para cortar o resto, né? Pessoal, ninguém vai cortar com a Fátima, tá? Porque ela está cortando só um lado, né? Aí no outro dia corta o resto, né? A pessoa pinta um lado, depois pinta o outro, né? Mas cabe ao Jaci, né, pegar nessas mãos: Senhor, abençoa estas mãos para a luta. E meus amigos, eu tenho tido uma experiência que é a seguinte: Deus, quando a gente ora, tudo que você orar, Ele dá um autógrafo. Ele diz assim: está aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, acho que eu comentei com os irmãos, perdoe aqui demorar. Eu fui comprar uma pia para o consultório da Liz, aqui numa loja aqui aqui da Antônio Salles, né? Não vou dizer o nome, senão o pessoal pensa que eu estou ganhando, né? Alguma coisa. Aí cheguei lá e disse assim: Senhor, abençoe a compra dessa pia. Uma oração simples, né? Aí comprei. Aí levei a pia lá para o consultório. Quando eu cheguei lá, o lado estava trocado. Aí quando eu abri a porta, batia. Eu disse assim: rapaz, constrangimento. Mas eu aprendi também que todo constrangimento você tem que conversar com ele. E amarrar o constrangimento e dizer assim: você só sai daqui quando disser por que veio. Certo? Eu tenho meu diálogo com constrangimento é esse: por que vieste? E só sai quando disser. Aí voltei, né, da Dom Luiz para Antônio Salles para trocar uma pia, 8 da noite quase, né? E cheguei lá, eu disse assim: olha, a pia estava com o lado trocado. Aí o cara disse: amigo, não tem mais a pia como o senhor está querendo, não. Aliás, tem uma, mas está no monstruário. Eu disse assim: mas é do monstruário? Eu vou te dar 30% de desconto no monstruário, R$100, compramos uma torneira. Aí eu disse: está aí o autógrafo de Deus, certo? Eu orei: Senhor, abençoa a compra desta pia. Eu tive um constrangimento e ganhei uma torneira. Toda vez que minha mulher olhar para
torneira, né, deve lembrar o autógrafo de Deus. Então, preste atenção. É assim que acontece, né? Então, vejam só. A terceira pergunta: quais são minhas armas? Aí você vai orar: Senhor, quais são minhas armas? Se eu estou apanhando na batalha, estou usando as armas certas? Pergunte ao Senhor, né? Agora, qual é o meu espírito nesta luta? Com isso eu vou encerrar, certo? Vejam só, Samuel diz que Saul disse assim para Davi, em Samuel 17:33: contra este filisteu, que é o Golias, não poderás ir pelejar com ele, pois és moço e ele é um homem de guerra desde jovem. Olha só o que o rei está dizendo para Davi: olha, não se meta, porque você é jovem e ele é um homem de guerra. E é um homem de guerra, ou seja, é uma lógica humana, uma proposição humana, não vá. Aí Davi responde assim, eu acho que eu coloquei aqui, ele diz assim, olha, Davi já tinha lutado com um leão e com um urso para defender as ovelhas. Aí ele disse para Davi como é que lutava com o leão. Diz que o leão vinha, ele puxava o leão pela barba, aí devia doer para danar, né? Entendeu? Leiam lá, está em Samuel, aqui, né? Então puxava pela barba e tal, ele espantou um leão assim, puxando a barba do leão. Aí ele disse assim, e assim feriu o leão e o urso, e assim será com este filisteu incircunciso, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E se Deus me livrou da mão do leão e do urso, me livrará da mão desse filisteu. Olha o espírito de Davi, certo? Porque o rei Saul diz, não vá. Aí ele diz, eu vou. Preste atenção, rei, ele está afrontando o exército de Deus, então eu vou. Eu já venci o urso e o leão, então eu vencerei este. Uma lembrança aqui para os irmãos: nós temos que ter memória dos feitos de Deus, porque esse negócio de você ser desmemoriado e mal agradecido para com Deus é ruim para a sua fé. Quer dizer, Deus já fez tanto por você. Então, olha ao seu redor e veja as bênçãos de Deus, né? Veja as bênçãos de Deus. Quantos anos a Elita tem? 14. Há 15 anos atrás, Franklin não tinha ninguém, né? Tinha os outros lá, né? A gente não tinha essa moça, né? 15 anos depois, ele olha ali para a direita, tem uma moçona, né? Que cresceu do dia para a noite, né? Então, deve agradecer todos os dias. Eu devo olhar para os meus meninos e agradecer. Muito obrigado, Senhor. Olhar para esta igreja, Senhor, obrigado. Não havia, mas agora existe. Olhar para os meus amigos reunidos, Senhor, obrigado pela preciosidade desses amigos. Esses são feitos de Deus. Congregar pessoas, trazer pessoas para a sua vida. Aliás, quando Deus quer abençoar alguém, Ele abençoa com pessoas, amigos, filhos. É assim que Deus gosta de abençoar, com pessoas, né? Até para lembrar que a nossa luta não é para quê, mas é para quem. Quer dizer, tem muita gente lutando para quê e não para quem, certo? Você tem que colocar essa inversão aí. Tem gente que luta pelas coisas, outros lutam os que são de Deus lutam pelas pessoas, não é pelas coisas, né? Então vamos lá. Então aqui diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103:2. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, ó minha alma, bendiz ao Senhor e não te esqueças dos benefícios de Deus por ti, certo? Porque quando você tem recordação do que Deus fez por você, acontecerá o que aconteceu com Davi. Eu já botei para correr um urso, eu já botei para correr um leão, e agora eu vou botar para correr o filisteu. Ele usou a memória dos feitos de Deus para enfrentar uma nova
luta. Quem faz assim? Tem que fazer assim. Está sendo claro isso? Então, procure lembrar. Se você sabe qual é o melhor remédio para a memória, pessoal? Sem ser fosfosol. Não sei se ainda vende fosfosol, né? Então, eu acho que o fosfosol só vende numa farmácia lá no centro, né? Frente à praça do Zé de Alencar, né? Era muito bom para a memória, né? Fosfosol. Mas assim, fora fosfosol, qual é o melhor remédio? Biotônico Fontoura? Não. Agenda. Papel e uma caneta. Deus fez algo por você, aí você anota. Aos dias tais de fevereiro, recebi do Senhor esta bênção. Compre um caderno e anote. Que aí, quando você for para as próximas pelejas, você lê. Olha o que o Senhor já fez. Vai me ajudar de novo. É uma dica, tá certo? Pega um caderninho, anota as bênçãos de Deus. Verdadeiramente. Porque vai passando, a gente vai esquecendo. Para encerrar, gente, a palavra de Deus, ela diz assim: Deus não nos deu um espírito de medo, né? Não sei se eu guardei essa passagem aqui. Então está aqui, ó. 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então qual é o espírito que Deus nos deu? De medo? Não temerei homem algum, foi o que a gente leu no Salmo no início. Não temerei homem nenhum, certo? Tem uma história de um rabino que ele já tinha uns 70 e poucos anos de idade, e ele teve ainda um filho. Quando ele já estava assim mais velho, aliás, quando ele já estava perto dos 80, o menino tinha uns 12. Aí ele chamou o filho e disse assim: olha, o papai não vai poder ficar com você muito tempo. Perto de morrer, ele chamou o menino. O papai já não vai poder ficar com você muito tempo. E se eu lhe disser muitas coisas, você não vai lembrar. Eu vou lhe dizer só uma. Aí essa você vai lembrar, que o papai lhe disse: não tenha medo de ninguém, de nada. Foi só isso que ele ensinou, que é o salmo que a gente lê. Não temerei o que me possa fazer o homem. Medo de nada, porque Deus está comigo. De que é que eu devo ter medo? De Deus não estar comigo. Esse é que deve ser meu medo. De perder a amizade do Senhor. E sempre que eu coloco na minha vida uma coisa estranha, o Senhor sai. Eu tenho uma tese de que gato e passarinho não vivem na mesma gaiola. Ou vivem? Não. Gato e passarinho não vivem na mesma gaiola. Então o Espírito Santo e coisas estranhas a Deus não vivem na mesma pessoa. Então, se na sua vida tem entrado algo que é contrário a Deus, nessa hora o Espírito Santo sai. Eu não vou dizer nem quem é o gato e nem quem é o passarinho, né? O passarinho, você já sabe quem é, e o gatuno, você já sabe quem é também, né? Perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Não fica na mesma gaiola como o passarinho. Então, irmãos, qual é o medo que você tem que ter na peleja, na luta? Deus não está com você. Esse é o medo. Você está só. Então, eu encerro aqui. Quero só lembrar as perguntas que eu fiz, que você vai fazer para Deus, e vou ler uma passagem para encerrar. A primeira pergunta é: qual o propósito da minha luta? Né? Normalmente não lutamos por quê? Mas para quem? Né? São pelas pessoas que estão conosco, pelo ministério de Deus, pelas coisas sagradas. Esse é o propósito da luta. Quem é meu inimigo? Certo? Quem é o meu inimigo? Quem é o Golias? E quando for cortado, os outros sairão correndo. Perguntas que você fará ao Senhor, tá? Senhor, qual é o propósito da minha luta?
Senhor, qual é o meu inimigo? Terceira pergunta: Senhor, quais são as minhas armas? E a quarta: Senhor, qual é o meu espírito neste momento? Certo? É um espírito de medo? É um espírito de coragem? Porque o espírito que devemos ter é um espírito de fé e de coragem. Deus sempre diz isso. Cristo disse: no mundo tereis aflições, né? Coragem, eu venci o mundo. Deus diz para Josué: ser forte e corajoso, né? Agora, para consolar os corações, vou ler aqui duas passagens, encerrar. Primeiro está em Crônicas, segundo Crônicas 32:8. Com ele, que é o rei da Síria, esse é o rei falando, tá? Com ele, o rei de Israel falando, com ele, que é o outro rei, o rei inimigo, está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Olhe só a palavra de Ezequias, gente. Ele diz: olhe, o rei da Síria veio com um exército forte. Ele diz assim: pois é, este rei, ele tem o braço da carne. Ele conta com quem? Com ele mesmo. Agora nós temos o Senhor, como ele diz, para guerrear as nossas guerras. Para guerrear as nossas guerras. Ou seja, para guerrear as nossas guerras. Salmo 55, e eu encerro. Lança tuas preocupações com o Senhor, sobre o Senhor. Lança tuas preocupações sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, esta é a receita do Salmo, inclusive é fácil de decorar. 55:22, Salmo 55, 22. Joga sobre o Senhor tuas preocupações, e Ele te sustentará. Não permitirá que o justo seja abalado. Quem é o justo? É o que anda na obediência. Então, está aí a forma, né? Oremos. Então, quero pedir que Deus fale no seu coração. Você leve essa palavra, você que é jovem, identifique na sua vida o Golias, certo? Qual é o Golias que está tirando você da maratona? Às vezes você está numa maratona firme, aparece lá o inimigo para desviar, entendeu? Que Deus te dê livramento. Antes do inimigo te alcançar, ele tropeça. É bom, né, que o inimigo tropece antes de chegar até você, certo? E que ele te ajude nessas perguntas. Se você não decorou, agora nós temos as redes sociais, né? Você pode depois acessar aí no YouTube e lembrar essas 4 perguntas, que vão lhe ajudar muito, vão me ajudar muito. Eu vou fazer essas perguntas, tenho feito para mim, amém? Ó Senhor, obrigado pela palavra, obrigado pelos irmãos queridos que aqui estão ouvindo, por todos que haverão de ouvir essa palavra, uma grande bênção seja sobre a vida de quem ouvi-la, e sabemos que o Teu Espírito atravessa todos os tempos, levando, Senhor, o Teu Evangelho vivo aos corações que haverão de crer para a salvação. Que Deus renove a sua fé, fortaleça seu coração nos combates, lhe ensine a combater com nobreza, como um filho de um rei, a filha de um rei. O Senhor te dê uma grande bênção nos combates. Ele esteja contigo e na obediência você esteja com Ele. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.